Oi, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos a mais uma aula. Esta é a nossa aula número 6. Continuamos em regime especial. Eu sou a professora Lenira Rodrigues. Nossa disciplina é matemática. Hoje nós vamos estudar sobre potenciação de números racionais. Potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Vocês vão lembrar, a elevado a n é igual a vezes a vezes a. Nós vamos fazer uma multiplicação de fatores observando o meu indicativo do expoente. Vamos relembrar. Esse numeral aqui vai ser chamado de base. O que fica um pouco acima é chamado de expoente. E a multiplicação entre eles é chamada de fatores. Observe o exemplo. 5 elevado ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. Observe, a base, neste caso, é 5. O meu expoente é 2. O meu expoente está indicando quantas vezes eu vou repetir a base, fazendo uma multiplicação entre eles. Então, eu tenho 2 no expoente, então vou escrever a base duas vezes com o sinalzinho de multiplicar entre eles. 5 vezes 5, que é igual a 25. Isso aqui é chamado de fatores. Agora, veja, se eu tenho 5 elevado à terceira potência ou 5 elevado ao cubo, o meu número do expoente é 3. Então, eu vou multiplicar essa base 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. Veja, nesse caso, nós temos 3 fatores. 5 elevado à quarta potência. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, cujo resultado é 625. E eu tenho, 4 fatores, e assim sucessivamente. Vamos sempre observar o expoente, que vai indicar quantas vezes eu vou repetir a base, ok? Tem alunos que se atrapalham e quando vê uma potência 5 elevado ao quadrado, ele escreve 5 vezes 2. Por favor, esqueça isso, não existe, tá? A forma correta é esta aqui, é nós observarmos quantas vezes eu vou precisar repetir a base e multiplicar entre elas, certo? Agora, nós vamos ver um exemplo de potência com fração. 2/3 elevado ao quadrado. Então, primeira coisa, devemos observar o nosso expoente, que é 2. Então, vou repetir essa base duas vezes. Vou escrever 2/3 vezes 2/3. E vou multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 2 vezes 2 é igual a 4 e 3 vezes 3 é igual a 9. Tudo bem? Mais uma fração, agora ela vai apresentar um sinalzinho negativo, porque nós também trabalhamos com os números inteiros, né? Os racionais, eles têm os inteiros também no seu conjunto. Então, menos 1/2 elevado a 3. Quantas vezes eu vou repetir a base? 3 vezes. Muito bem. Uma vez, duas, 3. E vou multiplicar os numeradores entre si, ó. 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Meu resultado do denominador é 8. Vamos fazer agora o joguinho do sinal. Menos vezes menos é mais e mais vezes menos é menos. Portanto, o meu resultado é menos 1 sobre 8. Eles é escrito em forma de decimal com vírgula. Então, ó, menos 1,2 elevado a 2. Quantas vezes eu vou repetir a base? Duas vezes. Uma vez, duas. E vou fazer a minha conta, que nesse caso aqui vai dar igual a mais 1,44. Por que o sinal deu positivo? Porque menos vezes menos é mais. Outro exemplo, menos 0,4 elevado
a terceira potência. Então, eu vou repetir quantas vezes? 3 vezes. Isso aí. Muito bem. E vou multiplicar entre eles. E o meu resultado aqui vai ser menos 0,064. Por que deu negativo? Porque menos vezes menos é mais e mais vezes menos é menos. Mas daí existe uma regra bem prática para vocês fazer sem estar se preocupando com esse joguinho do sinal, que às vezes a gente se atrapalha. Então, nós vamos só observar o expoente. Se a base for negativa, ó, se liga, só vai valer se a base for negativa, tá? Nesse caso, ó, menos 1,2 e menos 0,4, ambas são negativas. Então, quando elas forem negativas, o que é que vai acontecer? Eu vou observar o meu expoente. Quando o expoente for par, o resultado vai ser positivo. 2 não é par, então meu resultado deu positivo, ok? 3 é ímpar, o meu resultado deu negativo, certo? Expoente par, resultado positivo. Expoente ímpar, resultado negativo. Quando eu for precisar fazer um cálculo, eu vou observar o expoente. Se a base estiver negativa, dou uma olhada no expoente e já sei que o meu resultado vai ser positivo ou negativo, se ele for par ou se ele for ímpar, certo? Então, vamos lá. Se você, por acaso, tiver em dúvida como que faz essa conta de, por exemplo, multiplicação de 1,2 vezes 1,2, eu sugiro que você deve assistir a aula anterior para lembrar como resolver essas operações com decimais, tá certo? E no mais, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Vou deixar um exercício para vocês, porque matemática é assim, a gente precisa praticar. São duas coisas importantes na matemática. Uma é não perder a sequência e a outra é praticar. Porque quando a gente perde uma aula, a gente já vai precisar daquele assunto que foi falado, que foi mostrado, e aí na próxima a gente pode sentir alguma dificuldade, não é verdade? Então é muito importante seguir a sequência, e eu quero até parabenizar aos meus alunos que estão com a gente desde o início, que não tem falhado nenhuma semana, nenhum dia de aula, vocês têm deixado assim atividade atrasadas, então eu quero parabenizar. Tem colegas que precisam acordar, mas aí é uma responsabilidade, um compromisso de cada um, tá certo? No mais, muito obrigada e até a nossa próxima aula.